Vamos desejar boa e pronta recuperação para essa dentista baleada. Destaque do primeiro impacto aqui na programação do SBT. A partir de agora, as notícias de Santa Catarina. O meio-dia está começando agora. Onze h 15 em ponto. Deixa eu mostrar para você o novo BRT de Florianópolis que está sendo programado. Olha só como é que será o contorno no maciço do Morro da Cruz. O BRT, um novo modal para ajudar a desafogar o trânsito na capital do estado. Um projeto que pode sim agilizar e ampliar o sistema de transporte público da capital de Santa Catarina. A prefeitura conseguiu a aprovação de um orçamento federal para implementar o sistema de ônibus para facilitar a vida daqueles que dependem do transporte coletivo de Floripa. É o sistema BRT. Giovana Pacheco tem todos os detalhes desta informação. Com essa investidura do governo federal por aqui, com recursos, como a prefeitura está programando, Giovana, esta obra, quais os prazos de início e de conclusão e o projeto? O projeto vai contemplar quais regiões da cidade? Bom dia, Giovana Pacheco ao vivo. Bom dia, Fernando. Bom dia para todo mundo que está nos assistindo. Olha só, esse sistema, ele deve começar, as obras, de implantação desse sistema devem começar agora no final desse ano. E o prazo de entrega é de pelo menos 2 anos e meio, até que tudo se encaixe, todas as obras sejam feitas. E para explicar um pouquinho melhor para você o que é esse sistema, antes de falar por onde ele passa aqui na cidade. Basicamente, esse sistema, ele traz faixas exclusivas para os ônibus de transporte público para acelerar o trânsito e ainda esses ônibus eles também são mais especializados para trazer mais velocidade, mais agilidade e os pontos de ônibus desses veículos eles também são diferenciados para que as pessoas paguem antes o ticket para poder passar pelo ônibus para agilizar a passagem dessas pessoas para o ônibus e não precisar então ficar parado para que elas passem pela catraca, paguem o passe e tudo mais. Então essas obras devem começar no final desse ano e devem durar mais ou menos 2 anos e meio. Agora, vamos falar um pouquinho sobre qual é o trecho que esse projeto vai contemplar. Primeiro, ele vai contemplar, se vocês puderem ver, já vai aparecer uma arte aí para vocês. Primeiro, vai contemplar um trecho que sai do Titri, vai pelo sul, sentido sul da ilha e vai até o Ticém. Esse trecho inicial ele deve, inclusive, passar ali pela rua Edu Vieira, que vocês já acompanharam, inclusive aqui no SCC SBT, diversas reclamações sobre o trânsito. E a ideia é a seguinte, é fazer com que tenha 2 vias na rua do deputado Antônio Edu Vieira, então uma de ida e outra de volta, claro, e no meio dessas 2 ruas tenha mais um trecho de acesso dos ônibus para que esses ônibus possam passar com agilidade nesse trecho, não peguem o trânsito que normalmente é encontrado nesses 2 trechos. Ainda nessa imagem, vocês estão vendo esse trecho grifado, que passa do Titri, UFSC, Tissac, então Ticém. Vocês estão vendo que ali se forma um anel. A ideia é que a longo prazo, segundo a prefeitura, seja feito um anel viário nessa região central da cidade, que para quem está acostumado a pegar o ônibus aqui, vai entender bem o que eu estou falando agora, que vai pegar então como se fosse 2 ônibus. O ônibus sentido norte volta ao morro sentido norte e volta ao morro sentido sul. Então vai contemplar todo esse trecho para trazer mais agilidade nessa região central, que a gente sabe muito bem que no dia a dia é uma região que passa por um trânsito bastante intenso. Para a gente entender um pouquinho melhor como vai ser essa obra de implantação do sistema, a gente vai ouvir agora a entrevista com o secretário de Infraestrutura de Florianópolis. O BRT nada mais é do que um sistema de ônibus rápido e ele tem 2 grandes etapas, A etapa da infraestrutura urbana, que é fazer os corredores de ônibus, e num segundo momento montar as estações de embarque e desembarque junto com a operação dos ônibus, dos equipamentos que têm que ser adquiridos. Nesse primeiro momento a gente vai dar prioridade para fazer os corredores de ônibus, já colocar as nossas linhas dos ônibus convencionais nesse corredor para aumentar a velocidade de deslocamento dentro da nossa cidade, enquanto a gente também executa as obras complementares e busca a adequação da frota para daí sim poder implantar o sistema de BRT, que vai melhorar muito a condição de transporte coletivo aqui em Florianópolis.
essa obra, que foi com uma captação do governo federal, ela vai custar mais ou menos 179 milhões de reais. Essa captação ela foi aprovada ainda no ano passado e agora eles passaram o ano todo fazendo a projeção, planejando o projeto dessas obras e nessa semana, então, esse projeto foi aprovado junto à Caixa Econômica Federal. Então, só reforçando, a ideia é que essas obras comecem agora no final desse ano e levem aí mais ou menos 2 anos e meio para ter a conclusão. Por aqui são essas as informações. Claro que a gente vai acompanhar todo o desenrolar dessas obras. Eu volto com você aí para o estúdio. Fernando. Muito obrigado, dona Gi Pacheco, está em Florianópolis, Avenida Beira Mar. Traz para a tela novamente esse contorno do BRT, um novo modal que a Prefeitura agora vai implementar com recursos federais na volta ao morro do maciço do Morro da Cruz, com exclusividade para o transporte coletivo, ou seja, para os ônibus. A expectativa é que este BRT facilite o fluxo de veículos, priorizando o transporte coletivo. O cidadão vai poder escolher andar de ônibus sem pegar fila. E isso pode mudar a rotina daqueles que vivem em Florianópolis. Gi Pacheco, fica de olho porque agora é acompanhar os próximos passos para a implementação deste corredor exclusivo de ônibus no Anel Central de Florianópolis, uma linha de BRT. Vem aí, é o primeiro destaque desta edição aqui do nosso meio-dia, mas você vem junto até 1h05 da tarde. Olha, um acidente envolvendo 4 veículos foi registrado nesta manhã na SC 401, sentido centro, ou seja, norte de Florianópolis, centro de Florianópolis. O engavetamento envolveu uma viatura do Corpo de Bombeiros, 2 motocicletas e um carro. Uma das faixas precisou ser interditada, causando muita lentidão no trânsito. Agora você confere comigo outras informações no nosso Giro de Notícias. Na capital, motociclista avança sinal vermelho na frente da guarda municipal e é parado. Ao ser abordado pelos agentes, a descoberta é inusitada. O condutor de 34 anos realizava transporte por aplicativo e não era habilitado. O homem utilizava uma conta em nome de outra pessoa e pagava uma mensalidade para o cadastro na plataforma de transporte. O motociclista vai responder às autuações por avanço de sinal vermelho e por conduzir veículos sem ser habilitado. A moto estava com a documentação em dia e foi retirada por um condutor habilitado. Consumo de moluscos suspenso na Grande Florianópolis. Devido aos níveis elevados da toxina ácido ocadaico, detectada em análises, a Cidasc determinou a suspensão da retirada e comercialização em regiões da Palhoça e Florianópolis. A suspensão para todas as espécies de moluscos acontece nas áreas de cultivo do Ribeirão da Ilha, Caieira da Barra Sul, Taperinha e Ponta do Papagaio. Já a suspensão para mexilhões, vieiras e berbigões, sem afetar a criação de ostras, acontece nas praias do Cedro e do Pontal, Barro Vermelho, Tapera e Costeira do Pirajubaé. O consumo dos moluscos com presença da toxina encontrada pode provocar sintomas gastrointestinais, como vômito, enjoos e diarreia. A suspensão é temporária e a Cidasc continua monitorando os locais. 11h23 da manhã, imagem ao vivo de Florianópolis na sua tela, 25 graus de temperatura, as temperaturas dando uma caída, um pouco mais amenas as temperaturas. Aí o fluxo ainda tranquilo nas pontes que fazem a ligação ilha-continente, tanto para quem entra quanto para quem sai da ilha de Santa Catarina, um trânsito fluindo bem agora pela manhã. Atenção, imagem do trânsito para você ao vivo aqui no nosso meio-dia. Você lembra da polêmica medida do governo federal que limitou a pesca artesanal da tainha a 1.100 toneladas em todo o litoral catarinense? Pois bem, nesta terça-feira, o governo do estado esteve no Supremo Tribunal Federal para tentar reverter a medida de cotas da pesca da tainha. O governador Jorginho Melo, junto com o secretário de Pesca, o Tiago Frigo, e ainda com o procurador-geral do estado, se reuniu em Brasília com o ministro Gilmar Mendes, relator do processo no STF. O estado espera reverter a medida considerada discriminatória e prejudicial aos pescadores artesanais aqui do estado. A Procuradoria-Geral do Estado protocolou na semana passada uma liminar contra a portaria que limita a captura do peixe pelos pescadores catarinenses. Vamos ver o que disse o procurador e também o secretário ao nosso jornalismo. Pode soltar.
A cota da pesca da tainha foi feita apenas para o litoral de Santa Catarina. Não existe para nenhum outro estado. Há uma cota para o Rio Grande do Sul, mas apenas de uma pesca em lagoa, na Lagoa dos Patos, não na praia. Para a praia só de Santa Catarina. E nós consideramos que essa medida é inconstitucional e, por isso, estamos pedindo ao Supremo Tribunal Federal que faça cessar essa regra. Caso a liminar não seja acatada no Supremo, que a gente não acredita, isso pode causar diversos prejuízos aos pescadores de Santa Catarina e é um ataque direto à cultura dos catarinenses, já que a pesca artesanal da tainha é patrimônio histórico-cultural dos catarinenses, protegida por lei estadual e pode causar diversos prejuízos se comparado ao que a gente pescou no ano passado. Foram aproximadamente 1.700 toneladas e nesse ano a cota para a pesca artesanal de praia, colocada pelo governo federal, é de 1.100 toneladas. Então seriam 600 toneladas de prejuízo aí, 600 mil quilos vezes R$ 7,00 aproximadamente aí para o pescador, então causando um grande prejuízo para a economia e podendo fazer algo discriminatório e absurdo, que, por exemplo, um pescador do sul do estado, se capturar a cota antes de ela vencer, o pessoal do norte catarinense, por exemplo, pode ficar sem capturar a espécie. Aí está, o governo do estado trabalhando em Brasília para tentar reverter essa situação. Cota de 1.100 toneladas para a pesca artesanal. Quando a gente discute a pesca industrial, anilhada, até faz sentido, porque o volume de peixes que são retirados é um volume muito grande. Agora, a pesca artesanal é algo mais intimista. E o detalhe, por que no Rio Grande do Sul tudo liberado e aqui em Santa Catarina a restrição? Essa é a discussão que nesse momento o governo tenta trabalhar lá em Brasília para reverter, afinal de contas, a pesca da tainha. A safra da tainha 2025 já está batendo a porta. Vamos embora, minha gente! Vem comigo até 1h05, você fica com o jornalismo aqui do SBT. Logo depois tem o A Tarde é Nossa. Bom almoço para você, para toda a família e vamos juntos. Olha, eu preciso continuar destacando o caso da Letícia. Tem a imagem dela? Traz para a tela, por gentileza, o caso da Letícia. Aqui está a catarinense, que acabou tendo diversas complicações por conta de uma cirurgia plástica que, infelizmente, registrou complicações. Teve danos irreparáveis no corpo após este procedimento, um procedimento estético. Agora, a Letícia busca por justiça. Está marcada, portanto, a primeira audiência sobre o caso para o dia 1º de abril. Esta é a grande novidade. O que a vítima e o réu falam neste momento é o que o Thiago Pires vai contar para a gente em uma reportagem especial. Pode rodar. Vendo a Letícia, que teve o corpo bastante prejudicado. Irreparável, né, pessoal? Irreparável. Irreparável. Karen, deixa eu tocar por aqui. Irreparável o corpo, a situação que envolve a Letícia. Depois que ela fez a denúncia, outras mulheres também vieram a público se manifestar. O SBT denunciou cada um dos casos aqui no meio-dia. Reportagem completa que o Thiago Pires está preparando, você vê ainda nesta edição. Atenção, vamos para Blumenau agora, informação ao vivo. Caso Bianca na sua tela, a garotinha que foi passar o carnaval com o pai e não voltou mais para casa. Agora a criança foi encontrada, está no Rio de Janeiro, o pai se entregou à polícia lá na Rocinha, no Rio, e a mãe está tentando trazer a filha para casa. Mais uma vez, a família está viajando até o Rio de Janeiro para tentar trazer a criança. 8 anos de idade. A família desesperada, porque o pai havia desaparecido com a menina. No entanto, se entregou à polícia e a criança está num abrigo. A mãe chegou a ir até o Rio de Janeiro, mas não conseguiu sequer ver a criança. E agora a família está iniciando uma nova trajetória até o Rio para mais do que ver, trazer a criança novamente. Vamos lá, quem está comigo com todas as informações é o PC, é mais uma investida da família, né, PC? Para poder encontrar de uma vez por todas essa criança. Bom dia para você. Bom dia, Fernando. Exatamente, é mais uma tentativa, né? Que saga, que deserto, que batalha em misericórdia.
E é isso mesmo, acho que é importante a gente relembrar o caso, né, Fernando Machado? A mãe não vê a filha desde o dia 28 de fevereiro, quase um mês. A gente recorda o caso, naquela sexta-feira de carnaval, a mãe levou a filha para a escola no início da tarde. E o que era o combinado? No final do dia, o pai da menina de 8 anos, da Bianca, foi até a unidade de educação e buscou a menina, porque aquele final de semana, por direito, era a vez dele de ficar com a menina. E o combinado era ele devolver a filha no dia 5 de março, na quarta-feira de cinzas. Mas isso não aconteceu, Fernando. Ele montou um plano e fugiu com a menina. Foram mais de 15 dias aí de desaparecimento. A mãe, em desespero, fez um boletim de ocorrência no dia 5 de março. Né? E a gente lembra também, né, que o casal está separado. O casal se separou faz 4 anos aproximadamente. E desde a separação vivem uma relação turbulenta e que foi parar na justiça pela disputa da guarda da criança. Então o Anderson deveria ter devolvido a menina no dia 5, mas não fez isso, fugiu e ele se entregou na semana passada. Na quinta-feira à noite da semana passada, ele foi até uma delegacia da Rocinha, ele se escondeu na favela da Rocinha com a menina por um bom período, por mais de 2 semanas, e aí se entregou na quinta-feira à noite da semana passada. E lá ele disse, quando se apresentou à delegacia, a gente até tem imagens aqui para mostrar quando ele chegava à delegacia na semana passada, ele disse que fez isso para proteger a vida da filha, voltou a afirmar que o avô materno estaria praticando abuso sexual contra a criança, fez isso para proteger a menina e disse ainda que espera por justiça. Ele foi preso e a menina foi levada para um abrigo na região do Meia. A mãe, quando soube da notícia que o ex-marido tinha se entregado, que a filha estava no Rio de Janeiro, ela pegou um voo naquela noite mesmo, foi para o Rio, passou a sexta-feira inteira aguardando pela decisão da justiça para poder ver a filha novamente, mas isso não foi possível, né? É que como a menina foi entregue ao Conselho Tutelar, agora só uma autorização da justiça para liberar a criança. Então, o que está acontecendo? Qual é a pendência hoje? A justiça, a juíza da Vara da Infância lá do Rio de Janeiro pediu mais informações sobre o histórico do processo, pediu informações do Conselho Tutelar, pediu informações da Justiça de Santa Catarina sobre o caso. A juíza foi bem clara, só vou liberar a criança depois que eu tiver todas as informações sobre essa história, sobre esse caso. E é isso, a criança permanece, segue no abrigo no Rio de Janeiro e ontem, no final do dia, Fernando, fato novo, a mãe conseguiu uma informação com um funcionário do fórum lá do Rio de Janeiro e esse funcionário disse a ela que o processo, essa análise da juíza, análise desse histórico aí do processo já foi concluída, já tem um despacho, falta apenas uma assinatura. Então, com essa informação, a mãe, agora pela manhã, embarcou em Navegantes, foi até São Paulo, conexão São Paulo-Rio, 8h35 da manhã ela seguiu para São Paulo, depois seguiria para o Rio de Janeiro, deve estar chegando lá agora no final da manhã, para daí ter mais informações. Ela foi, viu, Fernando? A gente precisa destacar essa informação, ela foi sem a confirmação de que a juíza vai autorizar a liberação da menina. Ela foi na fé e na esperança. A única informação que ela recebeu ontem, Fernando, de um funcionário do fórum lá do Rio de Janeiro, é que a juíza já decidiu o que fazer, que já tem uma conclusão, já tem um despacho. Mas ela não sabe se é uma decisão favorável, se essa autorização para liberar a criança vai se confirmar. Foi na fé, na esperança, e foi isso que ela me disse agora há pouco pelo WhatsApp. Estou aflita, confiante em Deus e estou indo na fé, na esperança de poder reencontrar a minha filha. Foi o que disse a Mariane de Freitas agora há pouco por WhatsApp. A gente vai seguir acompanhando. Que saga, hein, Fernando? Que deserto. Misericórdia. A gente vai seguir acompanhando esse caso. A mãe já está chegando ao Rio de Janeiro e a esperança, né? A expectativa é que ela possa ter essa autorização judicial
para trazer de volta a menina Bianca, de 8 anos, para casa, para Blumenau. Fernando Machado. Muito obrigado, PC. Acompanhando todos os dias, o PC traz uma atualização e nós vamos chegar lá, de registrar o momento desta criança reencontrar a mãe e os familiares da região de Blumenau, em Santa Catarina. Vai dar tudo certo, tenho certeza. PC, obrigado pela apuração. Daqui a pouco a gente volta a conversar ao vivo aqui na tela do nosso meio-dia. Já está comigo o Sol Urrutia. Bom dia, Sol. Bom dia, Fernando. Bom dia para você de casa. Vamos voltar no assunto Jair Júnior, vice-prefeito de Lages, que está agora afastado das funções, já sofre um pedido de impeachment na Câmara Municipal, tudo por conta de uma denúncia que foi feita pela ex-namorada de agressão. A gente precisa voltar no áudio, que ganhou grande repercussão nas últimas horas, que nós divulgamos aqui no SCC Meio-Dia, no SCC 10, que agora está sendo utilizado como prova da investigação, um diálogo entre a cunhada e o vice-prefeito. Vamos acompanhar um trecho. Jair, você deu um tapa na cara da minha irmã. Ela tá com a boca inchada, você quer justificar, Jair. Por favor, me escuta. Não, por favor. Não. Você não deu um tapa na cara dela, Jair? A gente brigou. Não interessa, ela nunca te agrediu. Não, a minha irmã tá com a boca roxa. Tô indo fazer um corpo de... Você sabe que eu não sou nenhuma retardada. Eu vou expor... É, Jair. Foi. Que não. Não interessa. Eu podia ter falado um monte de besteira pra você, Jair. Nada justifica a gente bater numa mulher. Nada. Não interessa. A minha irmã não é desse nível, você não deixa ela em paz. Ela tá tentando te dar um pezão na bunda desde o ano passado, Jair. Você é tão folgado que você fica vindo no apartamento dela, interfonando, mandando flores, perseguindo a menina porque ela abre a janela na esquina. Não interessa. Não interessa, Jair. Mas você ter batido nela, Jair, nada justifica. Eu tô errado. Por favor, eu sei que eu tô errado. Eu sei, eu também sei. É por isso que eu tô indo fazer um boletim de ocorrência agora. Você é advogado, você sabe o que é possível. Eu vou expor os áudios da tua irmã, Muito bem, aí um trecho desse áudio, um diálogo que foi gravado pela cunhada e o vice-prefeito de Lages. O áudio continua, depois a própria conversa mostra que o vice-prefeito estaria chegando na residência, porque ela fala, você está aqui de novo, você está chegando aqui, nós não vamos te atender. Mas esse áudio caiu feito bomba na cidade, porque deixa claro que houve uma discussão e mais do que isso, o áudio mostra que houve sim um episódio de agressão. No momento em que o vice-prefeito fala, eu sei que estou errado. Para a comunidade, para a vítima, é um áudio onde o vice-prefeito confessa que, de fato, agrediu a ex-companheira. Processo de impeachment na Câmara, manifestações das mais variadas por todo o Estado e agora chega também à Assembleia Legislativa. Sol, atualiza para a gente essa situação do vice-prefeito de Lages, Jair Júnior. Isso, Fernando, lamentável esse caso, repercute fora de Lages. Ontem estive na Assembleia Legislativa para ouvir os deputados. A gente teve pelo menos 3 manifestações, eu trouxe aqui na tela, dos deputados Lucas Neves, Paulinha e Luciane Carminati. Lucas Neves, que é deputado da base de Lages, inclusive ele foi um dos articuladores na composição da aliança que levou Jair Júnior a ser vice-prefeito da prefeita Carmen Zanotto. Se disse indignado, entristecido, diz que a comunidade da cidade de Lages está muito triste, que ele manifesta o mesmo sentimento e que as medidas cabíveis têm que ser tomadas. Deputada Paulinha, presidente do Podemos, partido de Jair Júnior, também se pronunciou na Assembleia Legislativa. Ela disse que ela, como mulher, que já foi vítima de violência doméstica, inclusive violência política de gênero, tomará todas as medidas necessárias, já falou com a Direção Nacional do Podemos para que a Comissão de Ética faça aí o processo ou de afastamento ou de expulsão do caso, acompanhando, claro, o desenvolvimento, o desenrolar na Justiça. Luciane Carminati, que é procuradora na Assembleia Legislativa da Mulher, fez uma manifestação muito contundente falando da importância de medidas efetivas, não é com flores, não é com palestras que se combate e se enfrenta a violência contra a mulher. Ela destacou que o governo do estado investiu pouco no ano de 2023, fez algumas denúncias, trouxe números e hoje a Assembleia Legislativa aprova um pacote de projetos de lei
relacionados ao enfrentamento da violência contra a mulher. Os deputados mobilizados, essa pauta trouxe à tona também a importância de debater esse tema, não só quando o problema acontece. Muito bem. O vice-prefeito trocou de advogado, confirmada a informação, chegou para mim aqui. Já tem um novo advogado, Francisco Ferreira, advogado do vice-prefeito, agora um advogado de Florianópolis que assume o caso. Até o momento, sem nenhuma nova manifestação, tampouco do advogado quanto do próprio vice-prefeito, que continua afastado, já está afastado do SEMASA, onde era diretor-presidente, e agora sofre um processo de impeachment, ou seja, pode perder também a função. O que pode acontecer? Ele pode ser, de fato, qual é a palavra que se usa nesse momento? Ele pode perder o cargo, perder o mandato. Tem esse processo de impeachment, 2 processos que vão tramitar na casa. Primeiro tem que ter embasamento legal para depois tramitar. A comissão formada, se for juridicamente bem embasado, ela tem 90 dias. Mas existe um movimento muito forte na cidade, de lideranças políticas, para que ele renuncie. Muito bem. Carreira política acabada, né? Acabada, até porque se ele for responsabilizado criminalmente, ele não pode concorrer a cargos eleitorais. Bom, ainda estamos mantendo espaço para o vice-prefeito Jair Júnior, que até o momento preferiu não vir a público dar entrevistas, mas o espaço fica aberto para questionamentos. E nesse momento, né, vice-prefeito, sei que a audiência do SCC é gigante, somos o principal veículo de comunicação da Serra. Fica o nosso espaço aqui, um pedido de desculpa à vítima, às mulheres que votaram no senhor e uma reparação do que pode ser feito daqui para frente. Agressão, cárcere privado, esse é o motivo desta investigação, que chegou a prender o prefeito no sábado, depois ele foi liberado mediante pagamento de fiança e o SCC acompanhando de perto. Sol, por hora, obrigado, daqui a pouco você volta, intervalo comercial, já a gente está de volta com o esporte, mais cedo, por volta de meio-dia, segura aí. Onze h 43, estamos de volta aqui pelo SBT. Os fortes ventos desta terça-feira causaram estragos em São Miguel do Oeste. Residências e um ginásio comunitário ficaram destelhados. A Defesa Civil realizou a entrega de lonas para as famílias atingidas. Por isso eu vou para lá e vou agora. Felipe Bastos com todas as informações. Diga lá, Bastos. Isso mesmo, Fernando, bastante estragos registrados em pelo menos São Miguel do Oeste. 2 residências ficaram completamente destelhadas. O ginásio comunitário, que fica no bairro Salete, também ficou bastante destruído após os fortes ventos atingirem a cidade na tarde desta terça-feira. Esse incidente, como eu falei, foi registrado pelos fortes ventos que atingiram e assustaram vários moradores, principalmente dessa região do bairro Salete. Felizmente, não houve feridos, ninguém se machucou. Equipe da Defesa Civil precisou ir até o local para realizar a distribuição de lonas para proteger os imóveis atingidos e minimizar os danos. O coordenador municipal da Defesa Civil de São Miguel do Oeste, ele gravou um vídeo para a gente, agora pela manhã, atualizando como está toda a situação por lá, e a gente vai acompanhar a partir de agora. A precipitação pluviométrica era prevista, mas não em pouco espaço de tempo como ocorreu ontem, o que acarretou bastante danos e também na questão dos transtornos, né, ocasionados também pelas tubulações que não conseguiram fazer o escoamento adequado das chuvas. Então a gente pede também que a população, agora com a parada da chuva, a gente tem previsão de fortes chuvas e volumes pluviométricos também para os próximos dias em curtos períodos de tempo. Então a gente pede para a população que ela faça a limpeza das suas calhas, faça a verificação das suas calhas de chuva, principalmente em locais próximos, onde tem árvores que acumulem folhas, né? O pessoal também verificar o bueiro, a boca de lobo na frente das suas residências também. A questão do telhado, verificar se tem algum prego solto, algum parafuso solto, que isso evita muitos transtornos em dias de chuva como ontem. A orientação, inclusive, da própria Defesa Civil para os moradores da região, né, Fernando, é que fiquem atentas, principalmente em relação a essas mudanças climáticas que têm se tornado cada vez mais comuns, não só aqui no estado de Santa Catarina, mas também em todo o país. E que qualquer pedido de ajuda pode ser feito
tanto para a Defesa Civil de São Miguel do Oeste, como também para a Prefeitura lá do município. Fernando, devolvo para ti no estúdio. Muito obrigado, Bastos, pela informação. Agora, uma tragédia que aconteceu no Planalto Norte do estado. Uma criança, 10 anos de idade, acabou morrendo em um incêndio. Uma tragédia. Aqui você vê a residência em chamas. Infelizmente, a menina não resistiu e acabou perdendo a vida. Luiz Felipe Melo com todos os detalhes desta triste ocorrência lá no norte do estado. Diga lá, Luiz. Pois é, Fernando. Pois é, hoje não tem como a gente dar bom dia diante dessa tragédia que acabou acontecendo na cidade de Rio Negrinho. Uma casa de madeira foi consumida pelo fogo, mais precisamente no bairro Campo Lençol. E, infelizmente, a pequenina Gabriela foi encontrada sem vida. Esse incêndio acabou mobilizando as equipes do Corpo de Bombeiros de Rio Negrinho, São Bento do Sul, Campo Alegre e de uma empresa privada ali da cidade de Rio Negrinho, mais precisamente na rua Cecília Schroeder, no loteamento Morada do Sol. Esse incêndio acabou acontecendo por volta das 16 horas e 30 minutos do dia de ontem e, infelizmente, a pequena Gabriela, de 10 anos, acabou falecendo neste incêndio. A Prefeitura de Rio Negrinho chegou a postar uma homenagem à pequena criança, a Gabriela, uma menina que era dita por muitos colegas como estonteante, muito alegre. Infelizmente, acabou perdendo a vida. Nós entramos em contato hoje pela manhã com o delegado de Rio Negrinho, o delegado Rubens, que falou sobre quais são os próximos passos para a investigação do porquê, do que teria causado esse incêndio ali na cidade de Rio Negrinho. Confira. Na tarde de ontem, a Polícia Civil tomou conhecimento desse incêndio, se deslocou até o local onde os bombeiros já estavam tentando conter o fogo. E, infelizmente, foi encontrada uma menina de 10 anos no banheiro. A princípio, teria tentado se esconder ali do fogo. E agora a Polícia Civil aguarda os laudos, o laudo cadavérico, o laudo pericial, para tentar apurar a causa desse incêndio. A princípio, teria sido aí uma tragédia mesmo, né? Mas de qualquer forma, esse é o protocolo, a gente aguardar os laudos para verificar a causa e quais providências a Polícia Civil deverá tomar dali adiante. Outras 2 pessoas foram atendidas, uma no hospital e uma pela equipe do Corpo de Bombeiros no local da ocorrência. Tragédia. Fernando, eu volto contigo no estúdio. Obrigado pela apuração, nosso carinho, nosso abraço a todos os familiares. Agora, SCC Meio-Dia Entrevista com Sol Urrutia. Isso aí, Fernando. Hoje estou acompanhada da desembargadora do TRF4, Ana Blasi, que é também da ouvidoria do Tribunal Regional Eleitoral. Bem-vinda ao SCC Meio-Dia, Ana. Muito obrigada pelo convite. Agora no mês da mulher, uma honra para mim. Isso aí, a gente está com uma série de entrevistas de mulheres protagonistas aqui em Santa Catarina e a Ana Blasi desenvolve um papel extraordinário e fundamental, principalmente no que diz respeito à violência política de gênero. E é sobre isso que eu inicio a nossa entrevista. O que é violência política de gênero? Antes de falar basicamente disso, eu acho que é importante dizer quem eu sou, o que eu tenho feito. Então, eu hoje sou desembargadora do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sou ouvidora da mulher lá também no Tribunal Regional Federal e também ouvidora da mulher no TRE, sou juíza suplente do TRE e diretora da Escola Judiciária Eleitoral. Então, essas atividades juntas me deram e me dão uma trilha profissional bem importante. E eu tenho visto, no decorrer do desenvolvimento dessas atividades, ainda no Tribunal Regional Eleitoral, pouca demanda em relação à violência política de gênero. E o que é a violência política de gênero? É uma conduta que foi estipulada agora numa lei bem recente e são 5 verbos de ação. Eu não lembro de todos eles agora, mas ameaçar, perseguir mulheres no exercício do mandato ou na campanha, em razão da campanha que é feita. O STJ agora recentemente alargou o conceito de mulher, então hoje também nesse crime estão inseridas aquelas que se consideram mulher, não sejam necessariamente biologicamente mulheres. Ana, você falou que ainda há pouca denúncia, né? Na eleição municipal, o Tribunal Regional Eleitoral
abriu um espaço para denúncia no próprio site do TRE, para que aquelas mulheres que disputaram o processo eleitoral, se sentissem vítimas desse tipo de violência, pudessem se manifestar. No teu entendimento, pela tua longa experiência na área, por que ainda a gente não tem as denúncias efetivas? Porque os casos a gente vê, a gente percebe, eles chegam inclusive até a imprensa, mas a denúncia de fato não chega. Bem, acho que tem alguns aspectos que a gente pode falar sobre. O primeiro é a cultura. Nós não temos a cultura. O legislador, ele partiu de uma conduta que tudo podia, a eleição era a arena que tudo podia, para uma punição com pena de reclusão na lei, pelo crime. Então, configurado o crime, a pena é a reclusão, é o encarceramento. Então, vê que a gente parte do tudo pode para o encarceramento. Nós temos que construir esse, que a gente chama esse gap cultural, para que o crime seja entendido como tal pela sociedade de uma maneira geral. E aí, percebendo isso, nós fizemos uma campanha enorme na eleição do ano passado, nós, digo, o TRE, junto com a Assembleia, Tribunal de Contas, Ministério Público, para essa conscientização, dizendo, olha, agora é crime, prestem atenção, porque violência política de gênero agora é crime, punível com pena de reclusão. E foi uma campanha bem massiva em todos os meios de comunicação. Mesmo assim, as denúncias ainda foram pequenas. Então, o que a gente percebe? As pessoas ainda não entendem o que é a violência política de gênero. Precisa de um amadurecimento da sociedade. Sabe, a gente compara, assim, para o leigo, quando surgiu a Lei Maria da Penha. Tinha uma boa comparação. Naquela época, se dizia, né, que briga de marido e mulher não se mete a colher, e dentro de casa tudo pode. E de lá para cá, são 20 anos de Lei Maria da Penha, o tanto que a sociedade já evoluiu. Na violência política vai acontecer a mesma coisa. Falta um pouco de conhecimento também daqueles que ocupam os espaços de poder, né? De entender que aquela manifestação é sim violência política de gênero, que aquela prática ela é violência política de gênero e pode ser punida. Hoje eu trouxe um caso, inclusive, de Joinville, com relação a uma denúncia na Comissão de Ética. Se o detentário de mandato, ele, de fato, for comprovado que cometeu violência política de gênero, qual que é a punição a partir dessa lei? É prisão. É prisão. É prisão. Hoje tem o entendimento de que, da mesma forma como você citou aqui a Lei Maria da Penha, há um avanço muito grande com punição rigorosa àqueles que cometem violência política de gênero, e isso é um assunto que a gente traz muito no dia a dia aqui no SCC Meio-Dia. Ana, na eleição foi lançado o espaço da Ouvidoria da Mulher, onde as mulheres que se sentirem vítimas de violência política de gênero podem efetuar denúncia. Isso vale para hoje? Sim, com certeza, os canais estão abertos, tem um hot site no site do tribunal. Mas o que eu acho importante também falar é que a Ouvidoria da Mulher, ela não tem poder de polícia. Eu não posso agir, eu não posso mandar prender, eu não posso fazer nada disso. A gente recebe a denúncia e encaminha por ofício para os órgãos competentes para a necessária apuração. E isso a gente fez. Ano passado, das denúncias que chegaram, era feito um controle prévio para ver se era caso ou não de violência política. E aí encaminhamos para o Ministério Público Eleitoral, que é o responsável pela apuração dessas denúncias, né? Perfeito, Ana, muito obrigada. A gente tem um avanço importante que precisa ainda de muito esclarecimento, divulgação, prevenção, mas tem canal efetivo para combater aí a violência política de gênero. Obrigada pela participação conosco. Obrigada também, estou sempre à disposição. Muito obrigado pela participação. Vamos seguir. Deixa eu chamar a atenção dos motoristas aqui que vão passar pela BR-282 em Alfredo Wagner. O trânsito no local segue no sistema siga e pare. O motivo foi o desprendimento de um container que estava nesta carreta que você vê comigo nas imagens. Se desprendeu e caiu. E agora, para retirar o equipamento da pista, é necessário um guincho que está sendo aguardado. Por hora, uma pista liberada, siga e pare, só que o detalhe, uma fila gigantesca, quilométrica. Informação para você, trânsito aqui no nosso meio-dia. Vamos juntos.
Olha, o município de Balneário Camboriú está decretando situação de emergência e calamidade na educação. De acordo com um levantamento que foi feito no município, a situação é precária em algumas unidades escolares. Problemas graves foram encontrados. A Cris Pinheiro vai chegar comigo com todos os detalhes ao vivo. Quantas unidades, Cris, estão nesta situação e o que a Prefeitura pretende fazer para resolver? Cris Pinheiro, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no SCC Meio Dia. Já vou começar te falando, Fernando, te respondendo. 47 unidades municipais aqui de Balneário Camboriú. E a gente está na Escola Vereador Santa, que fica no centro de Balneário, com 1.200 alunos. O Marcos vai mostrar a situação nesse momento do telhado aqui da escola, o telhado da quadra. Esse não é a quadra, esse é um espaço onde as crianças fazem o lanche. Mas lá em cima, o telhado da quadra está bastante comprometido, inclusive chovendo dentro do auditório. E tem outros problemas, né? Sabrina, ela é diretora aqui da escola, vai nos falar mais alguns problemas aqui do Vereador Santa, da escola. Além do nosso principal problema, que é o nosso telhado, que chove, infiltra, a gente está com essa infiltração desde as salas de jogos, no auditório, molhando todos os assentos. Temos problemas também nos banheiros, temos problemas nos pisos que estão soltando. Inclusive aqui a gente está recebendo algumas melhorias, né, para sanar alguns problemas. Mas a gente tem bastante também problema lá no laboratório de ciências, que está caindo. Enfim, são várias questões. Legal, obrigada pela sua participação. Esse é apenas um exemplo, Fernando, como a Sabrina falou. A prefeita ontem apresentou essa questão para os vereadores e também acabou assinando aí esse decreto de emergência e calamidade nessas 47 escolas que estão com a estrutura bastante comprometida, e ela vai falar mais um pouquinho sobre essa situação. Vamos ouvir. Diante de todo o levantamento que a comissão nos apresentou, o que mais chamou a atenção é a falta de manutenção e reforma, principalmente na rede elétrica, onde muitas das imagens que eu mesma presenciei já enquanto vereadora em anos anteriores, porque todo esse relato que eu trouxe hoje, eu presenciei enquanto vereadora. E diante de saber como estava a educação, eu sabia o que eu ia encontrar, mas eu não imaginava que era um tamanho caótico como nós encontramos. Inclusive, espaços onde tinham recados com princípio de incêndio, recados de curto-circuito e tudo isso aguardando por tempo para que pudesse ser atendido de forma imediata, e não foi. Então, isso me chamou a atenção porque isso impacta na vida e na segurança dos alunos e também dos servidores. Fernando, além desses problemas destacados aí pela prefeita Juliana Pavan, ainda tem a falta de acessibilidade na maioria das escolas e também a questão da segurança, muros baixos, por exemplo. Olha, com esse decreto assinado, foi definido então um prazo de 180 dias para realizar todas essas obras. Os investimentos para viabilizar todas essas melhorias está na casa de 76 milhões de reais. Claro, a gente vai acompanhar e volta aqui no SCC Meio Dia mostrando como é que vai ficar as escolas, as 47 unidades escolares municipais aqui de Balneário Camboriú após essa reforma. Volto contigo. Muito obrigado. Cris Pinheiro, atenção, porque vai acontecer em Lages a escolha da nova realeza da Festa Nacional do Pinhão. São 12 candidatas que participam da seleção final a partir das 8 horas da noite de amanhã, lá no Mercado Público de Lages. E eu vou estar lá, hein, julgando também e ajudando a escolher a nova realeza. A Suiane de Lis está chegando agora com as informações deste concurso. Pode rodar. E as expectativas já estão grandes para a escolha da realeza da Festa Nacional do Pinhão. As meninas já estão aqui, as 12 candidatas, então, preparadas justamente para a prova do vestido tão esperado que elas vão utilizar amanhã. O Diogo vai explicar melhor para a gente, né, como é que vai ser esse momento a partir das 8 horas da noite amanhã no Mercado Público.
É isso aí, muito bom dia a todos aí que estão acompanhando. Amanhã acontece então a escolha da realeza da 35ª Festa Nacional do Pinhão. É um momento de celebração e de enaltecer, né, o protagonismo feminino também e a realeza que representa tão bem a nossa festa e leva a nossa cultura aí para todos os cantos do nosso estado. Tá certo, Diogo, e tá confirmado, tem Festa do Pinhão nesse ano. Tá confirmado, então amanhã a gente inicia, dá start mesmo com a escolha da realeza que vai representar aí ao longo desse ano toda a nossa tradição, a nossa cultura e valorizando as nossas raízes. Então amanhã, a partir das 8 horas, a gente tem a escolha no mercado público do novo trio que vai representar a nossa festa. Tá certo, muito obrigada então pelas informações. É isso aí, fica o convite então para todo mundo ir até o mercado público prestigiar esse evento então na escolha, né, das princesas e também da rainha da 35ª Festa Nacional do Pinhão. Volto com vocês. Vou estar junto, hein? Vou estar junto, vou ajudar a escolher. Lages, a gente se vê no mercado público nesta quinta-feira para escolher a nova realeza da Festa Nacional do Pinhão. Agora, o esporte aqui no meio-dia. Do esporte aqui no SCC Meio-Dia. Muito boa tarde para você. A gente vai trazer agora todos os destaques esportivos. E uma derrota que veio depois da declaração polêmica do Rafinha. Vocês lembram, a gente trouxe isso ontem aqui, dizendo que ia dar porrada nos argentinos. Por isso, claro, hoje, desde ontem à noite, na verdade, muitos memes na internet. Tanto dessa declaração do resultado, mas também da permanência de Dorival Júnior como comandante da seleção brasileira. Inclusive ontem, na coletiva, o treinador em muitos momentos falou no passado. Por exemplo, assim, estávamos fazendo um bom trabalho. E depois ele mesmo corrigia e colocava a frase no presente. Ou seja, com essa coletiva, com o decorrer do que vem acontecendo, é muito difícil a gente falar de uma permanência de Dorival no comando da seleção brasileira. Então, desde ontem, já alguns nomes já foram sugeridos, como, por exemplo, Felipe Luiz, o que vem fazendo um grande trabalho à frente do Flamengo. A própria volta do Tite foi comentada, além dos estrangeiros, né? O Ancelotti e Jorge Jesus. A próxima data FIFA é no dia 4 de junho, contra o Equador em Quito. Lembrando que desde 1964, olha só, gente, 1964, o Brasil não perdia por 3 gols de diferença para a Argentina. E até esse momento a CBF ainda não anunciou mudanças no comando técnico da seleção. Ontem o que mais se ouvia era da seleção de 94, lembrando nomes como Ronaldo, Romário, Cafu, enfim. E aí fica a pergunta, será que a gente vai ver algo parecido com isso nos tempos de hoje? Pois é, não sei. Mas vamos conferir a tabela de classificação das eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Argentina, já classificada, inclusive, matematicamente já está classificada para a Copa do Mundo 2026, tem 31 pontos. O Equador tem 23, é o segundo. Uruguai é o terceiro com 21, mesma pontuação do Brasil. Quarto colocado, assim como o Paraguai, que é o quinto colocado, tem 21. E a Colômbia ali, logo atrás, sexta colocada. Essa é a classificação, lembrando que os 6 são classificados para a Copa do Mundo. Isso esse ano, porque se a gente fosse falar das regras passadas, eram só 4. E o Brasil, na 4ª posição. Imagina nós brasileiros como estaríamos se valesse a regra passada em relação à seleção brasileira. Tava aí, sem classificar para a Copa do Mundo ou pegando a última vaga para a Copa do Mundo 2026. Pessoal, é a fase da seleção brasileira. Isso tudo aconteceu ontem e agora a gente fica aí para ver o que vai acontecer, quem que a CBF vai anunciar como o novo comandante, se tiver, né, da seleção brasileira. E hoje pela manhã, no CFT do Cambirela, na Palhoça, o gerente executivo de futebol do Figueirense, Wilson Rodrigues, ele concedeu uma entrevista coletiva. Tudo isso na preparação do Figueirense para a Série C, né? O dirigente do Furacão falou sobre saídas, principalmente do Camilo e de outras possíveis baixas que o elenco do Alvinegro pode ter. Olha só. Camilo, na negociação, devido ser empréstimo, algumas exigências de um lado e de outro, até estava de lesão, com lesão também.
ainda esse processo dessa cláusula de ele jogar ou não contra nós ainda está sendo definido. Ainda não está definido se vai ter essa cláusula ou não dele não poder atuar contra a gente. Vamos lá, os goleiros, Fabrício não tem nada, não chegou nada para a gente, não sabemos de nada. Até quando chegou a mim o possível interesse de outro clube no Fabrício, o nome dele estava até escrito errado, a gente até imagina que seja essas fake news de internet. O Rua realmente tem a negociação, já está praticamente aí definida, reta final aí, questões burocráticas de assinatura de contrato. O Rua provavelmente vai estar indo para a equipe já especulada. Acho que hoje ainda deve ser feito esse anúncio, se correr tudo dentro da normalidade. Na coletiva, o Wilson também falou sobre as posições que o Figueirense está de olho no mercado. O goleiro, pela posição que eu falei, que precisa ser feito. Camisa 10, mas a gente já estava com o nosso limite de folha também um pouquinho já ultrapassado. Então, toda essa movimentação feita agora foi feita para reequilibrar esse orçamento também. Então, a princípio, a gente mantém ali nessa função dessa maneira. E, como eu falei, na caminhada, a gente identificando necessidades, a gente vai fazendo o que for preciso. Os reforços e toda a movimentação visando, como eu disse, a Série C do Brasileiro. E agora há pouco também aconteceu uma coletiva, mas aí pelo lado do Avaí, lá no estádio da Ressacada, onde o presidente Júlio Herget concedeu uma entrevista coletiva. Com a saída do técnico, Anderson Moreira, que o contrato venceu, não foi renovado em comum acordo entre o Avaí. Hoje, então, teve a entrevista coletiva onde o presidente falou sobre essa questão, sobre a saída do técnico Anderson Moreira. Como a gente falou, o contrato que venceu, não houve a renovação. E agora fica justamente quem vem aí, para assumir o comando do Avaí. E o nome mais cotado para isso é do técnico Jair Ventura, que estava no Goiás, agora está sem equipe. Porém, o presidente Júlio não confirmou, mas disse ter conversas com o professor. Amanhã terá uma reunião da executiva do Avaí, onde possivelmente aí sim a gente vai ter uma definição sobre quem será o novo técnico do Leão da Ilha. E agora a gente sai dos gramados e vai para as águas salgadas da Joaca, porque o leste da ilha é a casa do surf, isso a gente já sabe. E nesses últimos dias a Praia da Joaquina ficou agitadíssima. Grandes surfistas disputaram vaga para a Sul-Americana. Quem foi o campeão? Como é que foi esse movimento? Kaique Guedes é quem conta pra gente. Na final masculina, o catarinense Lucas Silveira precisou voar para conseguir tirar um 10 e superar Heitor Miller, vencendo com parciais de 19,37 contra 16,77. No feminino, a manezinha Laura Halp derrotou a peruana Daniela Rosas, que estava invicta neste ano, por 13,5 a 10,17 pontos. Laura, além de ganhar o QS da Joaquina, ainda foi campeã sul-americana 2024-2025 no feminino. Lembrando que a etapa da Joaca fechou a temporada 2024-2025 da WSL South America e a lista das classificações para o Challenger Series 2025. Tá aí muito esporte, também está acontecendo a final do Catarinense, que a gente vai ficar de olho. Afinal de contas, o surf faz parte de Florianópolis e de Santa Catarina. Por hoje, esse é o esporte. Amanhã a gente volta com muito mais informações esportivas. É contigo, Fernando Machado. Atenção, notícia urgente. Morre o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman. Roberto Azevedo, já aqui nos nossos estúdios, com esta informação que acaba de ser confirmada. Roberto, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a você que nos assiste. Fuad Noman estava com problemas de saúde mesmo durante a campanha, a reeleição. E ele, inclusive, tomou posse como prefeito de Belo Horizonte, lá no dia 1º de janeiro, da sala do hospital, do quarto no hospital. E agora, esta madrugada, ele teve uma parada cardiorrespiratória. Uma situação piorou muito,
O problema dele é respiratório, de modo geral, e a morte foi confirmada agora. Com isso, assume o vice-prefeito de Belo Horizonte, que já estava no exercício do cargo. Fouad Noman teve assim uma carreira mais ou menos meteórica, porque ele substituiu o prefeito de Belo Horizonte, que foi concorrer ao governo do estado, e ficou e se reelegeu prefeito de Belo Horizonte. Evidentemente, uma reeleição que trouxe, inclusive, algum incômodo para os adversários, porque sabiam do estado de saúde dele, mas, infelizmente, ele era do PSD. PSD de Dado faleceu e agora o vice-prefeito assume a prefeitura de Belo Horizonte. A morte foi confirmada agora de manhã e esse quadro que eu falei, cardiorrespiratório, foi verificado com a parada cardiorrespiratória na madrugada de hoje. Roberto, muito obrigado. Novos detalhes em sc10.com.br, a morte do prefeito de Belo Horizonte. Maria Esther. Boa, Fernando. Bom dia para você, bom dia, Roberto, para todo mundo que está acompanhando o meio-dia. Daqui a pouquinho o Roberto retorna, então, com mais política aqui no nosso jornal. A gente vai falar agora que hoje a Prefeitura de Florianópolis vai inaugurar o Centro Multiuso da Pessoa Idosa. E o interessante é que o espaço vai funcionar no tradicional Clube 12 de Agosto. Vocês lembram? É um prédio histórico que já viveu muitos e muitos eventos aqui na cidade, inclusive bailes de carnaval. A Giovana Pacheco é que tem todas as informações e vai trazer pra gente agora. Bom dia, Gi! Mostra esse espaço aí pra gente. Bom dia, Maria. Bom dia para todo mundo que está nos assistindo. Mais uma vez, bom dia, né? Eu tô aqui, ó, num hall que é bastante histórico. Tô subindo as escadas aqui com bastante cuidado, mas eu quero segurar um pouquinho a atenção de vocês, que antes de mostrar o depois, eu vou convidar vocês a verem o antes do Clube 12 para bater aquela saudadezinha de ver como que tava e para então mostrar o resultado para vocês. Provavelmente já tá rodando aí as imagens para vocês olharem a estrutura do clube antes, né? Antigamente, eventos e tudo mais que aconteceram aqui nesse lugar tão histórico de Florianópolis. Como a Maria falou, esse lugar foi palco de diversos eventos antigamente aqui na cidade, bailes de carnaval, comemorações, festas, até mesmo alguns campeonatos de jogos, né? Então, é um lugar bem legal, bem bonito que a gente vai mostrar para vocês. Vamos passear, então? Eu vou pedir para o Eriondo mostrar. Aqui já está com toda a decoração, porque, claro, hoje tem um evento importantíssimo que é, no caso, uma nova inauguração, não é reinauguração, porque vai acontecer algo diferente por aqui. Porque agora, ao invés de ser o Clube 12 de Agosto, vai ser um lugar totalmente planejado, totalmente pensado para os idosos de Florianópolis. Então, olha só que bonito. A estrutura toda, ela foi mantida. Tá aqui mantendo a história, né, do clube, mantendo todo esse histórico, esse saudosismo que a gente tem aqui em Florianópolis, mas também tá reformado, tá bem bonitinho. E para falar com vocês, para trazer mais informações sobre o clube, a gente vai conversar com a Sandra, inclusive nesse fundo aqui, ó, também todo preparado para a festa de inauguração desse centro para os idosos. Sandra, bom dia, muito obrigada por vir conversar com a gente. Conta pra gente então quais são os serviços que vão ser oferecidos para os idosos por aqui. Então, primeiramente, bom dia a todos, né? E obrigado por essa oportunidade de mostrar essa nova era, né? Nós trabalhamos até agora, né, com o Clube 12 e do Clube 12 a gente vai começar a escrever uma nova história que é o CEMUP, Centro Multiuso da Pessoa Idosa. Aqui vai ter muitos cursos, muitas atividades e também muitos eventos. É importante a gente salientar que hoje, na abertura, nós vamos ter coral, vamos ter apresentações, também a presença do prefeito e de todas as autoridades também e dos parceiros para acontecer todo esse espaço. E também é importante falar que amanhã nós também teremos mais um dia de baile, são 2 dias de baile, porque o número de idosos é grande e a gente pretende atender o máximo possível da pessoa idosa.
Perfeito, Sandra. Muito obrigada por fazer essa entrevista com a gente. Eu vou pedir para o Erionto mostrar um pouquinho mais para a gente aqui esse espaço, para vocês poderem matar um pouquinho a curiosidade de como que tá esse espaço aqui tão bonito. E também vou contar para vocês alguns atendimentos que serão feitos para os idosos aqui. Então, além de eventos, como a Sandra bem falou para a gente, também vai ter diversos atendimentos, como por exemplo, Procon, também vai ter algumas aulas. Ela comentou comigo que tem, por exemplo, os idosos normalmente têm dificuldade de mexer no celular, no computador, também vai ter aula para isso. E, inclusive, lá em cima, que agora a gente não consegue chegar lá, mas tem jogos de tabuleiro, tem diversos lugares para os idosos realmente poderem aproveitar a melhor idade aqui nesse centro. Maria, por aqui são essas as informações. O clube, ou melhor, o centro dos idosos está lindo, está imperdível, então todos estão convidados para vir ao evento, né? Hoje tem a inauguração e amanhã todos os idosos podem vir e aproveitar essa inauguração que vai estar com certeza muito bonita. Volto com você aí para o estúdio, Maria. Bom, Giovana, obrigada, viu? Deu para matar a saudade um pouquinho do famoso Clube 12, de tantos eventos que já passaram por aí e de como esse espaço agora está sendo muito bem aproveitado, né? Também para a pessoa idosa, com essa série de serviços oferecidos para as pessoas idosas e também esse espaço de eventos aqui em Florianópolis. Obrigada pelas informações. Giovana Pacheco, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui no meio-dia. Tem imagens, vamos dar uma espiadinha lá fora. Praia de Mariscal, ali na região de Bombinhas. 25 graus, olha só que imagem bonita para a gente ir para o intervalo e voltar em instantes com a previsão do tempo. Até já! Estamos de volta com o SCC Meio-Dia para falar agora de uma maldade, uma crueldade que aconteceu na região norte. Um caso de maus-tratos animais que foi registrado em Joinville. O caso aconteceu no bairro Espinheiros e o Luiz está aqui para dar mais detalhes desse caso. E o que a gente quer saber, Luiz, além de você explicar exatamente como aconteceu, o autor do crime já foi punido e mais, como está esse cachorrinho, como está esse animal? Conta pra gente. Pois é, Maria Esther, mais um caso que dói a gente falar, né? Antes da gente começar a falar sobre esse caso, eu vou pedir para nossa produção deixar aqui na tela o contato da Frente de Ação pelos Direitos dos Animais, enquanto a gente for contar essa barbaridade, que fique aqui para que as pessoas tenham acesso a esse telefone para fazer denúncias contra maus tratos animais, seja cachorrinhos, seja gatos. Equinos também são constantemente vítimas de maus tratos animais que ficam jogados. Então, aqui está o telefone, é muito importante você anotar aí na sua casa para saber como denunciar. Bom, essa cachorrinha foi jogada da Ponte do Mangue, exatamente. O caso aconteceu no bairro Espinheiros, como a Maria mesmo citou, na ponte Raimundo Saulo da Silveira. Pasmem, a cachorrinha estava dentro de um saco preto com a boca amarrada. Esse indivíduo, ou essa indivídua, esse meliante ou essa meliante, fez isso com o intuito de matar esse animalzinho, claramente. Bom, o Centro de Bem-Estar Animal fez o recolhimento dessa cadelinha. Ela está em estado estável, passa por cuidados, porque é de uma crueldade gigantesca. Até agora, Maria, não se sabe quem foi a pessoa que fez essa barbaridade, mas se você tiver alguma imagem, câmera de segurança, ou você tiver visto alguém fazendo essa crueldade, por favor, entre em contato com esse telefone que está aqui na sua tela, para que a gente consiga, eu tenho certeza que com a audiência gigantesca do SCC, a gente vai conseguir achar esse meliante ou essa meliante que fez isso, para que a gente consiga chamar a polícia e a polícia fazer o trabalho dela como tem que ser feito, porque isso não pode acontecer. O que aconteceu ali no bairro Espinheiros foi algo cruel. Há pouco tempo mesmo, uma senhora foi flagrada jogando gatinhos no bairro Boa Vista e graças à câmera de segurança chegou até essa mulher e a polícia fez o trabalho dela. Então, novamente, o telefone está aqui na sua tela. Se você souber de algo, tiver alguma imagem, tiver visto alguma coisa, entre em contato para que a gente consiga não deixar esse caso impune com essa cachorrinha, esse caso terrível que acabou acontecendo no bairro Espinheiros. Eu volto contigo, Maria Esther. Terrível essa história que você contou pra gente, é de uma crueldade tamanha. Como que alguém é capaz de fazer isso com um animal, gente, que não faz mal pra ninguém?
Então a gente vai unir forças agora, como o Luiz falou, tem a prefeitura que está entrando junto para mostrar essas imagens. Se você que está em casa é de Joinville, você viu alguma coisa, tem alguma pista que possa ajudar a encontrar o autor desse crime, porque é crime, maus tratos animais é crime e ele tem que ser devidamente punido pelo que ele fez com esse animal. O telefone está aparecendo aqui embaixo, se você tiver qualquer pista que possa ajudar a encontrar essa pessoa, tá aí o telefone, você pode ligar e entrar em contato. Obrigada, viu, Luiz, pelas informações. A busca por justiça, agora uma notícia positiva. Uma busca por justiça está mais próxima para Letícia Mello, vítima de lesão corporal, após realizar uma cirurgia plástica que ocorreu em 2024 aqui em Florianópolis. Nós mostramos muito esse caso. A audiência já está marcada e o Thiago Pires vai relembrar o caso e atualizar as informações para a gente. Olha só. O que deveria ser um procedimento estético transformou-se em um pesadelo. Em 2024, o SCC-SBT mostrou a história de Letícia Mello, de 41 anos, que realizou uma cirurgia plástica que resultou em danos irreparáveis ao seu corpo. Ela contou que os problemas pós-cirúrgicos já começaram no término da operação. Eu já saí da cirurgia com grandes complicações. Eu já saí com falta de ar, já saí muito debilitada, meu lado direito já paralisado. E ali eu já recebi 3 bolsas de sangue inicialmente. O médico é Marcelo Evandro. Ele tem clínica em Florianópolis, com um perfil em sua rede social com mais de 37 mil seguidores. Ele atendeu Letícia, que inicialmente iria realizar apenas uma troca de prótese mamária. Eu fui em busca da troca da mama e conhecer um pouco dessa lipoled que ele fala bastante nas redes sociais. Então ele explicou realmente o procedimento, ele falou como seria, como era feito, mostrou um vídeo na tela para nós, para mim e para o meu esposo. E aí foi tocando nas demais partes, falando que poderia fazer coisas que a academia não faz. Confiando no médico, a Letícia investiu R$85 mil nos procedimentos. Foram realizadas 12 cirurgias durante 10 horas, retirando 7 quilos de gordura do seu corpo. O resultado foi esse. As marcas em seu corpo são significados de muita dor, angústia, desespero, medo e a luta pela vida. Letícia chegou a ter o corpo necrosado. 6 cirurgias, muita dor para tirar o enxerto da perna. A esperança de que o enxerto pegasse na barriga e também nas costas, muitos medicamentos, muita vontade de viver. Vontade de viver. Essa força é que fez ela seguir em frente depois de 75 dias hospitalizada. Pouco mais de 1 ano se passou daquele dia que ficará marcado para sempre em sua vida. Nós voltamos a conversar com a Letícia e ela nos conta como foi esse período. Depois desse 1 ano, eu ainda continuo com sequelas no corpo que vão durar para sempre, né? Eu costumo dizer que são as marcas da minha batalha, da minha vitória por conseguir estar viva, mas a minha alma e o meu psicológico, o meu emocional continua realmente muito abalado. Ainda não consegui voltar aos trabalhos porque estou passando por um processo de depressão. Então, tenho acompanhamento psiquiátrico, ajuda farmacológica, medicamentosa e também psicológica, de fisioterapeutas. Então, tem um processo tanto para a cura do corpo e quanto a cura do trauma que eu passei nesse 1 ano aí. Principalmente naqueles 75 dias internada. Em abril de 2024, Letícia procurou a Polícia Civil e um inquérito foi instaurado para apurar o caso. O Ministério Público também instaurou procedimentos para apurar os fatos. Após o caso da Letícia ser amplamente divulgado na imprensa, outras 12 pacientes também denunciaram o médico por lesões em cirurgias. Nós conversamos com algumas delas ainda em 2024. Eu já comecei mal no próprio dia 3, onde eu operei, onde já começou a necrosar, a bactéria já ganhou força e depois foi só dali para pior. Passou-se 30 dias, eu comecei o seio a abrir. O doutor entrou no quarto e eu perguntei para ele: doutor, o que aconteceu aqui no meu seio, que tem uma queimadura? E ele, pouca importância deu, falou: isso aí não é queimadura, foi só uma reação alérgica. Em janeiro, a Polícia Civil deflagrou uma operação cumprindo 6 mandados de busca e apreensão em residências e clínicas do cirurgião plástico Marcelo Evandro. O médico teve seus bens bloqueados pela Justiça com o valor total de R$10 milhões. Essa medida foi tomada para uma possível indenização às vítimas.
A Justiça também deferiu, a pedido do Ministério Público, a suspensão das atividades médicas e o exercício da medicina pelo prazo de 1 ano. Agora, mais um passo será dado. Está marcado para os dias 1º e 8 de abril as audiências sobre o caso na 2ª Vara Criminal do Fórum da Capital. Nós entramos em contato com a defesa do médico que, por mensagem, respondeu que conversou com o corpo jurídico do caso da senhora Letícia e que, no momento, preferem não dar entrevista e que estarão à disposição no dia da audiência. Para a Letícia, as audiências marcadas para o início do próximo mês é um grande passo na busca pela justiça. Eu sei que a minha denúncia foi uma denúncia muito grave, muito forte, mas também foi uma denúncia necessária, porque também, além do meu caso, deu voz para outras mulheres que também tinham sido vítimas do mesmo cirurgião e, infelizmente, talvez não tenham tido essa coragem que eu tive de denunciá-lo. Então, não fui a primeira, mas eu gostaria de todo o coração que realmente eu fosse a última. A gente não quer nada mais, nada menos do que a justiça sendo feita e que a condenação dele aconteça para que haja aí nada vai reparar o meu corpo, nada vai reparar o que aconteceu comigo. Mas eu gostaria muito que essa cassação acontecesse para que outras vidas não fossem maltratadas, sofridas ou interrompidas assim como foi a minha. É isso, essa voz da Letícia serve não apenas para ela, mas de outras mulheres que passaram também pelas mãos do cirurgião. A gente vai seguir agora aí acompanhando esse caso de perto. Agora eu quero falar com você que é de Itajaí. Presta atenção, você que é morador da cidade. Retornou hoje o programa Prefeitura nos Bairros, que é uma oportunidade para você, morador de diversos bairros, fazerem pessoalmente todas as suas solicitações. Agora, onde acontece e quando funciona, como funciona, que tipo de reclamação você pode fazer? É a Cris que está chegando por aqui e vai mostrar onde está acontecendo dessa vez. Hein, Cris? Bom dia para você. Oi, Maria, bom dia para você. Olha, esse programa é muito interessante e eu particularmente adoro, sabe? Eu cubro esse programa há muitos anos. Ele está, como você falou, retornando hoje no bairro Espinheiros. Está acontecendo lá na Capela Santo Antônio, que fica na rua Firmino Vieira Cordeiro. O atendimento é hoje e também amanhã, das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde. E é, como você falou, uma oportunidade ímpar para o morador falar com os representantes das secretarias pessoalmente, fazer as suas reivindicações para as áreas como saúde, educação, trânsito, infraestrutura, aquele buraco na rua que nunca é consertado, enfim, várias questões, inclusive aqueles problemas com a sua fatura de água, viu? Porque todas as equipes estão por lá. A secretária de Saúde e o prefeito nos passam mais informações sobre os atendimentos que estão sendo realizados hoje e amanhã. Confira. Nós estamos oferecendo serviço de ambulatório na rua, prevenção de doenças infecto-contagiosas, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, de dengue, e também a gente tem a equipe da regulação de exames. Se você tem dúvida em relação a quando está marcado o seu exame, a sua cirurgia, pode vir até a gente que a gente vai dar as informações. Muitas ações já estão acontecendo nessa região que envolve Santa Regina, Portal 1, Portal 2, Espinheiros, Pinheirinho, São Roque, seja na área da educação, da saúde, da segurança pública, limpeza do Ribeirão da Murta, a entrega da praça ali no portal. Mas a presença da Prefeitura dos bairros, prefeito, vice-prefeito, secretários, ajuda a trazer mais ações efetivas e imediatas aqui para a comunidade, que de certa forma foi uma comunidade bastante esquecida nos últimos anos. Olha, Maria, além da Prefeitura nos bairros, aliado, está acontecendo, como o prefeito falou, aquela limpeza de entulhos em terrenos vazios, nas calçadas, nas praças, manutenção nos pontos de ônibus. Se não está acontecendo nesses bairros que o prefeito falou, Espinheiros, Espinheirinhos, São Roque, Santa Regina, Portal 1 e Portal 2, você tem a oportunidade de ir hoje ainda lá na Capela Santo Antônio ou amanhã, das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde, fazer essa solicitação pessoalmente. Volto contigo, Maria. Importância, né, Cris? É para dar voz à comunidade mesmo, ao morador ir lá, e é um momento para você ser escutado, fazer essa reclamação mesmo para os representantes. Obrigada pelas informações, hein, Cris?
Agora a gente vai para o sul do estado. Os vereadores de Criciúma aprovaram um projeto que muda o modelo dos serviços funerários no município. A votação ocorreu nesta terça-feira e a gente vai falar agora com a Emanuela Justino e ela vai falar o que é que mudou com essa aprovação agora. Manu, contigo. Oi, Maria, boa tarde para quem nos assiste. Pois é, esse é um assunto que repercute bastante aqui em Criciúma. Essa votação aconteceu ontem, 12 votos a favor e 2 votos contra. Explicando aqui de maneira geral o que muda basicamente. Aqui em Criciúma, antes eram 4 empresas que atendiam a toda a demanda e agora não vai ter um limite de empresas que podem atender, de funerárias. Esse processo, então, passou de concessão para permissão, segundo esse projeto de lei, que é um projeto do Executivo, 2 de 2025, que foi aprovado. Então, essas empresas que quiserem atuar aqui em Criciúma, essas funerárias, elas têm que passar por um processo de licitação. Se forem aprovadas nessa licitação, elas vão ter 5 anos para atuar aqui em Criciúma. Depois, esse contrato pode ser renovado por mais 5. Essa é a principal mudança. Antes era 4 e agora não tem limite. Isso vai fazer com que as famílias tenham mais opções na hora de adquirir, né? Enfim, na hora de comprar. Então, vai ter mais opções. Antes era somente 4. Uma outra mudança também é que somente funerárias de Criciúma vão poder atender aqui, né? Que já era assim, exceto em duas situações, quando o óbito foi em outra cidade e aí o corpo vai ser enterrado aqui em Criciúma, ou então quando a pessoa era aqui de Criciúma, né, e aí vai ser o corpo enterrado em outra cidade. Exceto essas 2 situações, não vai ter atuação de outras empresas funerárias aqui na cidade. Também as empresas que vão atuar vão ter que dar o funeral gratuito para a família que ficar comprovadamente que não tem condição de pagar o funeral, né? E aí, no caso, tem esse convênio com a Secretaria de Assistência Social aqui de Criciúma. Então, vai ter que fazer isso. Isso vai funcionar em sistema de rodízio aqui em Criciúma. Além disso, a sede das funerárias não vão poder ficar a menos de 800 metros de hospitais e asilos, por exemplo, né? Que é a instituição de longa permanência para idosos aqui em Criciúma. Então, essas são as principais mudanças. Além disso, o atendimento vai ser 24 horas e atender a uma série de requerimentos ali em relação à vigilância em Criciúma. Só para finalizar, Maria Esther, foram 12 votos a 2, no caso, né, também gerou repercussão por conta do modelo que tem a relação com a Operação Caronte, que justamente investiga os casos de irregularidades no sistema funerário aqui de Criciúma. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, viu, Manu? É justamente desse último ponto que você trouxe aqui para a conversa que o Roberto Azevedo chegou agora para falar quais os motivos dessa mudança aqui com relação às funerárias. Justamente, Maria, bom dia para você, para quem nos assiste. É mais em cima desta questão da Operação Caronte. Vocês se lembram? Operação que investiga, segundo o GAECO e o GEAC, uma suposta ação criminosa na concessão do sistema funerário de Criciúma e que levou à prisão o então prefeito da cidade, hoje ex-prefeito, Clésio Salvaro. É claro que isso aí agora continua o inquérito acontecendo, o prefeito foi libertado, fez o sucessor, mas a prefeitura de Criciúma optou por isso para não deixar margem nenhuma para que pudesse haver outro processo de investigação em cima do assunto. Então, está definido. Esta é a razão, quer dizer, um dos objetivos. O outro é também modernizar o sistema, porque você ficava lá preso a 4 funerárias, agora mais funerárias vão poder participar do processo, e infelizmente eu e como outras tantas pessoas que já passamos por esse momento difícil de ter que fazer todo esse procedimento quando um ente querido morre, você sabe que é o momento que você está mais fragilizado e você tem que tomar atitudes. Não, vou escolher isso, vou fazer aquilo, tem traslado, não tem. É uma situação delicada. Então, a prefeitura está agindo certo. Está colocando agora a máquina nos trilhos para fazer com que tudo seja dentro da normalidade jurídica. Outro assunto para Roberto Azevedo, ainda está acontecendo o segundo dia do julgamento, na primeira turma do STF, mas já se sabe que Bolsonaro é réu? É verdade. 3 ministros já voltaram, portanto, já houve o que a gente chama já de maioria, quer dizer, os ministros já têm uma maioria definida, votaram Alexandre de Moraes, Luiz Fux e Flávio Dino. Agora, nesse momento, a ministra Carmen Lúcia vota. Como eles 3 decidiram por acatar a denúncia do Ministério Público,
O que acontece? Aí está Paulo Gonet, que é o Procurador-Geral da República. Como eles acataram essa denúncia feita pelo Ministério Público e formaram maioria com 3 ministros, Jair Bolsonaro já é réu no processo que investiga um suposto golpe de Estado no Brasil, que ele seria o beneficiário. Isso diz a denúncia. Evidentemente, o ex-presidente e outros 7 ex-assessores dele, que também estão no processo, negam ter participado, negam inclusive a existência de um golpe de Estado. Mas agora são réus no processo e vão ter que responder a todas estes questionamentos jurídicos. Esse julgamento que acontece agora, até para explicar bem para você que está nos assistindo, ele é o julgamento onde analisam-se a denúncia e as preliminares, ou seja, as pessoas que foram denunciadas pelo Ministério Público vão ser réus, vão responder ao processo. É isso que está definido agora, pelo menos neste primeiro momento. Detalhe interessante, se ontem Bolsonaro, que aparece ali, estava na primeira fila, assistindo, uma tática de defesa, às vezes, para tentar provocar algum constrangimento, alguma ruborização dos ministros, isso não aconteceu, mas foi uma tática interessante. Parte dos aliados do ex-presidente gostaram da decisão, outros nem tanto. Hoje, Bolsonaro não foi ao Supremo, ele ficou no escritório, no gabinete do filho, Flávio Bolsonaro, que é senador da República pelo PL do Rio de Janeiro, assistindo de lá. Mas é aquela situação, né? Você fica imaginando que pode acontecer ou não pode alguma coisa, evidentemente também é uma prova de força política. Esta atitude de Jair Bolsonaro ontem deu formato político. E eu acrescento mais uma situação. Pode rodar que 2 parlamentares catarinenses estavam lá assistindo ao julgamento ontem. Está aqui, ó, Zé Trovão colocou o chapéu tradicional no joelho da calça jeans, porque não pode ficar coberto durante a sessão, lá o chapelão, e também Jorge Seife, senador da República, que aqui mostra o folder, vamos chamar assim, mas o cartaz que indica o que pode e o que não pode fazer quando está na sessão da primeira turma. Tem um item aqui que diz assim, ó, não pode fotografar nem filmar. Os dois já fizeram isso. Mas, enfim, vale aí politicamente, é uma reação política toda nisso aqui. Só para lembrar para as pessoas, eles são acusados de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, envolvimento em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Agora, isso vira um processo e aí existe o amplo direito de defesa de todos. Detalhe, a primeira turma do STF já marcou o núcleo chamado núcleo 4 deste processo aí. Vai ser nos dias 6 e 7 de maio. Esse aí é o chamado núcleo crucial, onde estão Bolsonaro e os 7 ex-assessores. Ex-assessores. Roberto, agora vamos falar um pouquinho das tainhas aqui do nosso estado? Tainhas. Governador Jorginho Melo conversou com o ministro Gilmar Mendes, do STF, sobre as cotas da pesca da tainha. Lembrando, gente, que agora uma nova portaria aqui do governo federal limitou a captura do peixe pelos pescadores catarinenses em 1.100 toneladas, Roberto. Exatamente. Isso aí dá um monte de quilos, né? Muitos quilos. Mas, ainda assim, os pescadores, 20 mil deles, que dependem da pesca artesanal em Santa Catarina, acham muito pouco. Porque esta portaria do Ministério do Meio Ambiente, também assinada pelo Ministério da Pesca e Aquicultura, diz o seguinte, que esta portaria só vale para os pescadores artesanais de Santa Catarina que fazem a pesca de arrasto na areia, que é justamente isso que a gente está mostrando aqui. O lanço, né? Jogam lá as redes enchem com peixe e eles puxam para a praia, com a ajuda de outras pessoas, depois dividem o que foi arrecadado. É muito peixe, né? Fica bonita a areia, bem prateada, mas os 2 ministérios dizem que não é bem assim. Então, o governador Jorginho Melo, junto com o secretário da Pesca e com o procurador-geral do Estado, foram a Brasília. Vamos ver o que eles disseram sobre essa ação que eles ingressaram no STF. A cota da pesca da tainha foi feita apenas para o litoral de Santa Catarina. Não existe para nenhum outro estado.
há uma cota para o Rio Grande do Sul, mas apenas de uma pesca em lagoa, na Lagoa dos Patos, não na praia. Para a praia só de Santa Catarina. E nós consideramos que essa medida é inconstitucional e, por isso, estamos pedindo ao Supremo Tribunal Federal que faça cessar essa regra. Nós fizemos inúmeras reuniões no grupo de trabalho criado pelo governo federal, onde o governo do estado, através da Secretaria de Agricultura e Pesca, criado pelo governador Jorginho Melo, participou ativamente, mas nem os pescadores e nem o governo de Santa Catarina foi ouvido nas inúmeras reuniões. Inclusive, uma semana antes do governo federal publicar a portaria, estivemos diretamente com o ministro, conversando com ele pessoalmente, colocando desses absurdos, que entendemos inclusive jurídico e constitucional, que é colocar uma cota somente para os pescadores de Santa Catarina. O governador Jorginho Melo também falou sobre esse assunto lá em Brasília. Eles estiveram ontem lá em Brasília. Uma ADPF para defender os direitos dos pescadores e de Santa Catarina. Não é possível só Santa Catarina estar sendo discriminado com essa cota de pesca de tainha, de forma que vai prejudicar em muito, não só a economia, mas principalmente o sustento dos nossos pescadores. Quero agradecer também a companhia do senador Espiridião Amin e do senador Jorge Seife, que nos acompanharam no Supremo Tribunal Federal, no gabinete do ministro Gilmar Mendes. Jorge Seife, que foi secretário nacional da Pesca e da Aquicultura no governo de Jair Bolsonaro, hoje é senador da República. Roberto, morreu o prefeito de Belo Horizonte? Pois é, Fuad Noman, de 77 anos, estava com problemas de saúde antes mesmo da campanha eleitoral no ano passado, foi reeleito, está aí ele, aqui à direita, parece à direita, 77 anos de idade. Fuad Noman é do PSD, era do PSD, ele foi reeleito e criou uma situação política bastante interessante em Belo Horizonte, porque isso não acontecia com tanta frequência. Ele era vice, se tornou prefeito, se reelegeu, mas desde então enfrentou sérios problemas de saúde, principalmente respiratórios, e esta madrugada teve uma parada cardiorrespiratória lá em Belo Horizonte, estado grave, e faleceu agora pela manhã. 77 anos de idade, do PSD. Assume aqui o vice-prefeito, o Damião, que é ex-vereador e é radialista, bastante conhecido, Álvaro Damião, ele que é do União Brasil. Então, União Brasil ganha mais uma capital no Brasil. União Brasil, que inclusive é o partido dele e que quer ter candidato à presidência da República com o Ronaldo Caiado. Realmente é uma perda, né? Fuad Noman fez história em Belo Horizonte, mas infelizmente não resistiu. Para se ter uma noção do qual era o quadro de saúde dele, o Maristério e o telespectadores, ele tomou posse como prefeito de Belo Horizonte numa videoconferência direto do quarto do hospital. Essa foi a situação dele, de tão grave. E desde então, desde que ele foi internado o ano passado, ele não saiu do hospital, infelizmente veio a falecer hoje. Estava no 87º, né? 87 dias de mandato e não completou nem 90. Não completou 90. Nossos sentimentos. É Obrigada, verdade. viu, Roberto? Não. Pela sua participação. Tem mais dele lá em scc10.com.br. A gente segue agora com outras notícias aqui no meio-dia. Meio-dia e 48 minutos. A Prefeitura de Florianópolis enviou um novo projeto de lei para a Câmara de Vereadores sobre a Zona Azul. A ideia agora é modernizar o sistema de estacionamento rotativo e melhorar a mobilidade urbana. Giovana Pacheco está chegando por aqui ao vivo com as informações. Ô Gi, então conta pra gente, o que diz esse novo projeto e como isso deve trazer melhorias, tanto para o motorista quanto para o comerciante, quem precisa estacionar aí na região central? Conta pra gente. Oi, Maria. O principal benefício que a gente vê logo de cara, né, é a questão dos comerciantes. As pessoas que têm comércio, elas reclamam muito da ausência da Zona Azul. Antes da gente falar um pouco sobre o contexto, né, da retirada da Zona Azul, vamos ouvir o que o secretário de Infraestrutura daqui de Florianópolis fala pra gente sobre esse projeto de lei. A nossa lei já previa essa possibilidade, porque ela não limitava a utilização de prestação de serviço. Mas, para deixar tudo muito claro e também validado pela Câmara de Vereadores, a gente encaminhou esse projeto de lei e, a partir daí, muito provavelmente, a gente vai fazer um novo processo, inclusive aumentando o número de vagas aqui na cidade, já que temos outras regiões que nos solicitam também o atendimento de estacionamento rotativo, como a região continental e os balneários do norte da ilha.
Então, 2 pontos importantes que o secretário fala, né? Vamos falar sobre a questão de ampliar esse serviço. Segundo ele, esse projeto de lei que foi encaminhado para a Câmara de Vereadores tem como ideia também aumentar esse serviço, justamente porque várias pessoas das outras regiões da cidade costumam reclamar da ausência da Zona Azul, como, por exemplo, no norte da ilha. E agora falando sobre outra questão, que é a questão de regulamentação dessa Zona Azul, porque recentemente a Justiça suspendeu esse serviço porque entendia que a lei municipal tinha algumas faltas para regulamentar esse serviço. Então, o que o secretário explicou nessa entrevista? Ele explica que essa nova lei, esse novo projeto de lei vem para conseguir contemplar o que a Justiça entende que é necessário e ainda complementa o que eles já tinham feito em outras leis. Então, agora, esse novo projeto de lei ele já foi encaminhado para a Câmara de Vereadores. Ele vai seguir o caminho normal, ou seja, ele não foi encaminhado com um senso de urgência. Então, ele vai primeiro ser analisado pelas comissões, depois ele vai ser votado na Câmara de Vereadores e, por mais que a Prefeitura tenha enviado, então ele vai ser sancionado pelo Poder Executivo, que no caso é a Prefeitura. E aí a gente segue acompanhando para ver se essa aprovação vai ser rápida e se com essa aprovação esse serviço deve voltar a funcionar ainda esse ano e, como o secretário falou, também ampliando esse serviço para outros locais da cidade, já que alguns comerciantes e até mesmo moradores reivindicam para conseguir melhorar a mobilidade, para que tenha mais mudança de carros em algumas regiões, para que eles não passem, de fato, o dia inteiro, por exemplo, estacionados em frente a residências e comércios. Maria, a gente segue, esse é um assunto que é preciso acompanhar, então a gente segue acompanhando e atualizando e eu volto com você aí para o estúdio. A rotatividade é muito importante desse estacionamento aí na região central, né? Para quem mora, principalmente, né? Muitas vezes não tem onde estacionar porque alguém chegou cedo e deixou o carro lá o dia inteiro. Obrigada pelas informações. E para o comércio também, né? Comércio aí na região central. Obrigada, Gi. Vamos para Blumenau? Uma antiga ponte da cidade vai ser reformada e ampliada. As obras já começaram e a gente foi para lá conferir. O PC que está chegando com as informações. Ô, PC, é a ponte que balança? É isso mesmo? Esse é o nome? Olha, Maristério, é a Ponte Santa Catarina, ligação da 2 de setembro com... Estou esperando o veículo passar, porque... Vou explicar essa história aí da ponte que balança. Cada vez que um veículo pesado passa pela estrutura, quem está aqui na passarela sente uma vibração, uma trepidação da estrutura que chega a assustar, principalmente quando passam veículos pesados ao mesmo tempo. Aqui nessa que é uma estrutura antiga. Milhares de veículos passam por aqui diariamente. O que não tem passado por aqui, Maria, é a manutenção. E agora serão investidos aqui mais de 14 milhões de reais. E ó, vou dizer, hein? Tá na hora. Não é preciso muito esforço para mostrar que a estrutura está precisando mesmo de uma obra de restauração. Os sinais de ação do tempo, sinais de que falta manutenção aqui estão por toda parte. Olha o improviso aqui. Eu acredito que tem havido aqui uma movimentação por conta da vibração da estrutura, enfim, falta de manutenção há muito tempo. Ó. Parte desse concreto, dessa mureta, desse guarda-reio aqui, se movimentou e eles colocaram um arame para que a movimentação, para que não caísse para a lateral ou para a pista, por exemplo. Então, tem sinais de rachadura, envelhecimento da estrutura, então chegou a hora, né? Antes tarde do que nunca, a ponte vai ser restaurada e ampliada. E para explicar um pouquinho melhor que a ponte vai ser ampliada, pisei no fio, né, Marquinhos? Misericórdia, vem cá, irmão. Vamos mostrar para todo o estado de Santa Catarina que a ponte Santa Catarina vai ser ampliada. E aqui, ó, os operários que a gente mostra agora aqui na tela do SCC Meio Dia já trabalham lá embaixo, ó. É a parte inicial da obra, tem muito trabalho pela frente aí, serão 18 meses de serviços aproximadamente, é o que prevê o contrato. Eles estão na parte inicial, que é o fundamento, porque aqui, nessa reta onde o Marquinhos mostra, haverá uma nova pista de rolamento. Então eles estão construindo agora, iniciando a fundação do novo trecho. A ponte vai ser ampliada, passará a ter
3 pistas de rolamento, haverá uma ampliação, então mais mobilidade urbana. Além disso, também há previsão para a construção de uma outra passarela. Hoje, a ponte tem apenas uma passarela. Olha como está envelhecido esse negócio aí, ó. Misericórdia. Então tem sinais de ferrugem por toda parte. Então a prefeitura vai construir uma nova pista de rolamento aqui, uma nova ponte, e a ponte antiga será totalmente restaurada e vai ganhar também do outro lado uma nova passarela. Então, 18 meses de trabalho, 14.200.000 reais é o valor que será investido aqui para a cidade ganhar uma ponte maior e mais segura também, Maria Esther. Você. É isso, PC. Eu vou te falar uma coisa. Coragem tua tá aí nessa ponte agora que balança. Ela tem esse nome carinhoso dos moradores ali. A ponte que balança e presa com arame a mureta aqui. Coragem, PC. Ainda bem, felizmente, que essa ponte aí tá sendo totalmente reformada, né? E do outro lado também vai ter aqui essa calçada, né? Para os moradores passarem, para quem passa a pé ali pela região. Obrigada, PC. A gente vai seguir de olho e, claro, mostrando para os nossos telespectadores aqui no meio-dia. Vamos para Joinville, para a região norte? Bom, que lá é a terra da dança, todo mundo já sabe, né? É a cidade sede do maior festival de dança do mundo. E olha que notícia boa, tem um curso livre de balé lá na cidade, na Casa da Cultura. O Luiz, ele tá aqui, vai trazer os detalhes pra gente. Luiz, primeiro, até quando vão essas inscrições? Como os interessados fazem para garantir uma vaga? Conta pra gente. É isso mesmo, Maria Esther. Vou pedir para a nossa produção colocar para a gente o endereço aqui da Casa de Cultura. Enquanto a gente estiver falando do nosso assunto, você já vai anotando aí na sua casa. A Escola Municipal de Balé da Casa de Cultura Fausto Rocha Júnior está com matrículas abertas para o curso livre Teorias da Dança para alunos com mais de 16 anos. Lembrando que as aulas ocorrem todas segundas-feiras, das 8h30 às 10 ou das 15h30 às 17h, com início no dia 7 de abril. Atenção, as inscrições, Maria, devem ser realizadas presencialmente na Casa de Cultura até o dia 4 de abril. Casa de Cultura, então, o endereço está aqui, Rua Dona Francisca 800, no bairro Saguaçu. Corre e faça a sua inscrição. Eu volto contigo, Maria. Tá dado o recado, obrigada, Luiz, pelas informações. Agora a gente vai de previsão do tempo. Hoje, a instabilidade continua aqui no estado. Muitas nuvens, poucas aberturas de sol, temperaturas mais amenas pela manhã, mas agora, no decorrer do dia, no decorrer da quarta-feira, as temperaturas sobem, faz esse calorão, esse abafamento agora à tarde. E aí, mais para o fim do dia, voltam as condições para aqueles temporais isolados. Isso vale para todas as regiões. E esses temporais podem vir acompanhados por raios, rajadas de vento e uma chuva pontualmente intensa em curtos períodos de tempo. Olha como ficam as máximas. Extremo oeste e oeste chega aos 31 graus. Meio oeste com 29 de máxima nos termômetros. Na Serra, 24, um pouco mais amenas por lá. 25 no Planalto Norte. Aqui para nossa faixa leste também. Hoje a gente tem 25, 26. Não devemos passar muito disso por conta da cobertura de nuvens. As nuvens estão mais presentes. Com isso, o sol não esquenta tanto, principalmente aqui, ó, na faixa leste do nosso estado. E amanhã, atenção, tempo ainda mais instável, muita nebulosidade. Já na região oeste tem chance de chuva desde cedo. E aí essa condição de tempo chuvoso vai se estendendo para as outras regiões mais para o período da tarde, comecinho da noite. De novo, tem risco de temporais em todo o nosso estado. Sobre as temperaturas dessa quinta-feira, continuam mais altas, amenas a altas, com esse ar abafado. Lages, amanhã, 24 de máxima. Floripa e Joinville chega aos 27 nessa quinta. Chapecó, na região oeste, Blumenau, tem 28 de máxima amanhã. E Criciúma, a máxima é de 29 graus no sul do nosso estado. Já vou adiantar para vocês que para sexta ainda teremos esse tempo mais nublado, com pancadas de chuva, mas no final de semana teremos melhor aqui no estado, principalmente no domingo, com sol para toda Santa Catarina. Previsão do tempo para vocês aqui no meio-dia, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos em instantes com o SCC Meio-Dia. Até já! Estamos de volta com o SCC Meio-Dia e nós vamos falar agora de oportunidade de trabalho que vem lá da região do Vale do Itajaí.
Vai acontecer amanhã um feirão com 400 vagas de emprego. E é o PC que está trazendo todas as informações para falar onde será realizado esse feirão e também já falar um pouquinho dessas vagas, né, PC? Conta pra gente. Eu conto sim, Marister. Vai ser no campus do Instituto Federal de Santa Catarina, do IFSC, em Gaspar. Atenção, pessoal. É ali no Bela Vista, todo mundo sabe, é ali que será realizado nesta quinta-feira o Feirão Educativo de Empregos. É assim que está sendo chamado esse evento. São mais de 400 oportunidades de trabalho, sim, Marister, de 20 empresas da região. Tem oportunidades para estágio, por exemplo, para menor aprendiz e para PCD também, viu? Então, os representantes dos empregadores, os representantes das empresas cadastradas estarão no local a partir das 8 horas da manhã. É cedinho, viu? Começa às 8 horas da manhã, as entrevistas, o evento começa às 8 horas da manhã com as entrevistas, o processo seletivo, e aí vai até às 12 horas, a primeira etapa do feirão. E o segundo período do dia para as entrevistas e para a contratação dos interessados nas vagas. Esse segundo período começa às 5 horas da tarde e vai até às 8h30 da noite. Então, amanhã, feirão de empregos, mais de 400 vagas de trabalho, 20 empresas cadastradas no feirão e vai ser realizado no IFSC Campus Gaspar, ali no Bela Vista, a partir das 8 horas da manhã, Marister. Uma boa oportunidade para quem está em busca de um emprego, quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, Marister. O APC, Feirão do Emprego em Gaspar. Todas as informações para vocês. Obrigada, viu? Fernando, logo mais aqui tem o Tá Na Hora, né? Cleiton Ramos. Boa tarde, Fernando Machado, Marister, pessoal que está em casa agora, almoçando com a família, ou você que está no trabalho acompanhando a nossa programação. 18h30, a gente coloca mais uma vez Santa Catarina em destaque no nosso Tá Na Hora SC. Como sempre, recheado de assuntos imperdíveis. Inclusive, a gente nem consegue adiantar que assunto vamos trazer para você. Claro, na tarde de hoje muita coisa vai rolar, mas a gente vai atualizar você. A nossa equipe está atenta. Até lá. Tá na hora, Santa Catarina, a partir das 6h30, Fernando Machado. Obrigado pela parceria, cuide-se, até amanhã, 11h15. Daqui a pouco vai começar a tarde nossa e vocês ficam com a gente, bora lá.